Vamos fazer algumas comparações entre os autores já estudados, especificamente entre Émile Durkheim e Karl Marx. Na sequência, faremos uma introdução a Max Weber, comparando com esses dois autores, e no terceiro vídeo vamos falar sobre a teoria de Max Weber, considerando como referência o mapa conceitual que estará disponível também na página do curso. Como nós vimos, a grande preocupação de Émile Durkheim era compreender os processos desencadeados na sociedade francesa, que resultava numa situação de desagregação social. Interessava ao Durkheim compreender o que fazia com que os indivíduos permanecessem vivendo em sociedade, apesar de um contexto bastante confuso. Durkheim identificava naquele momento na França situações de anomia, ou seja, de desregramento social, de enfraquecimento das normas sociais, permitindo aos indivíduos, às consciências individuais, aflorarem, agirem com mais intensidade na sociedade. Já tive a oportunidade de falar que aquele era um contexto pós-Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, e no qual indivíduos, ao se deslocarem na sociedade francesa, eles rompiam laços sociais primários, aqueles laços sociais que ligavam esses indivíduos às suas famílias, às suas comunidades, e ao migrarem para os espaços mais amplos, as cidades, à procura de postos de trabalho, de condições, né, de subsistência do ponto de vista econômico, esses indivíduos, sem esses laços sociais primários, né, eles não tinham mais, sobre eles não era mais exercido o controle social com a mesma intensidade. Daí que no ambiente de trabalho é produzido um outro tipo de solidariedade, que é a solidariedade orgânica, que vai estabelecer relações de interdependência entre esses indivíduos, tanto em relação ao processo produtivo como à sociedade de uma forma geral, e aí sim, segundo Durkheim, seria possível, né, combater a anomia e restabelecer a ordem social. Então essa é a preocupação do Durkheim, porque o tempo todo ele compreende que na sociedade, a sociedade no seu estado normal é uma sociedade integrada, portanto coesa, harmônica, né, e integrada, na qual os indivíduos agem em cooperação, na qual o conflito é visto como formas, né, como indícios de enfraquecimento de normas sociais. Evidentemente, Durkheim sabia que haveria conflitos na sociedade, ele não tinha essa ilusão, né? Inclusive, nos estudos que o Durkheim faz sobre criminalidade, sobre desvio social, o Durkheim compreende, né? Ele inclusive estabelece uma taxa para a ocorrência da criminalidade. Então ele compreende que isso acontecerá. Daí a importância da sociedade estar atenta, né, estar vigilante para aos sinais de quebra, de enfraquecimento de normas sociais, né, para que aquela instituição social ou uma outra instituição social passe a exercer controle social mais efetivo sobre os indivíduos. Razão pela qual, por exemplo, Durkheim tem forte preocupação com relação à educação das crianças. Ele considera que quando as famílias não são capazes de imprimir força moral sobre as crianças, cabe ao Estado assumir essa tarefa. Por quê? Porque o que está em jogo é o futuro da própria sociedade. Então, a preocupação do Durkheim é com a ordem social, com o equilíbrio social, com a coesão entre os indivíduos, para que eles possam agir na sociedade de forma cooperativa e de forma integrada.
diferentemente da preocupação do Karl Marx, porque ele identifica na sociedade atual a própria fonte dos conflitos existentes na sociedade. O que ele diz é que na sociedade capitalista é normal a ocorrência dos conflitos, porque esses conflitos eles resultam da própria forma de organização da sociedade, na qual o desenvolvimento econômico ele é inversamente proporcional, né, ou melhor, o desenvolvimento econômico está baseado na exploração da força de trabalho. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico ele é inversamente proporcional ao bem-estar do trabalhador. Porque quanto mais explorada a força de trabalho, quanto mais for contraditória, né, a contradição se acirra entre as forças produtivas, quer dizer, todos aqueles elementos necessários para que haja produção e as relações sociais de produção, que é a forma como os indivíduos se organizam no processo produtivo, né? Então, quanto mais forte for essa contradição, mais haverá conflitos na sociedade, até que cheguemos a uma situação em que essa contradição se tornará insuportável, não restando aos indivíduos, né, aqueles indivíduos que representam a força de trabalho, ou seja, os indivíduos inseridos no processo produtivo, eles desenvolvam uma ação política com vista à transformação da sociedade. É aí que ele fala sobre a revolução. Então, se na teoria do Durkheim o trabalho ele é um elemento integrador, restabelecedor de ordem social, na medida em que ele produz a solidariedade orgânica, na teoria de Karl Marx, ele é o elemento base para o desenvolvimento econômico, representando a exploração do trabalhador. Então, se na teoria de Durkheim o processo produtivo, a forma como o processo produtivo organiza-se na sociedade capitalista é algo positivo, porque é fonte de um outro tipo de solidariedade social, na teoria de Karl Marx é algo negativo, porque representará, né, no desenvolvimento dessas forças produtivas o índice mais alto de exploração do indivíduo e representará o índice mais alto da alienação do indivíduo, que é quando ele deixa de ser dono de si. Por quê? Porque o produto do seu trabalho deixa de ser sua propriedade. Lembrem, na semana passada, quando eu falei do conceito de alienação, né? Considerando que o trabalho é algo que caracteriza o ser humano, portanto, o trabalho faz parte da essência humana. Quando o produto do trabalho ele deixa de pertencer ao humano, é como se a sua essência, a essência do ser humano, deixasse de pertencer a si. E aí Karl Marx define como o grau mais alto da alienação. O que nós vamos ver na teoria de Max Weber é completamente diferente, porque a abordagem do Max Weber não tem por objetivo compreender, né, ou explicar como pretendia Durkheim, o que faz com que os indivíduos permaneçam em sociedade para que haja uma intervenção neste sentido. A teoria de Max Weber não tem por objetivo compreender ou explicar a fonte das desigualdades sociais, como pretendia Karl Marx, mas o que o Max Weber vai focalizar são as motivações dos indivíduos para desenvolverem determinadas ações sociais e não outras, né? A grande pergunta do Max Weber é a seguinte: por que, entre tantas opções, os indivíduos decidem desenvolver esta ação social, desenvolver esta conduta social? Quais são as motivações dos indivíduos?
Daí que quando ele estuda a sua sociedade, que é a sociedade capitalista, ele vai identificar um tipo de motivação, tipos de motivações específicas, né? Que são as motivações de base racionais, que têm por objetivo fins específicos, ou seja, ações racionais tendo em vista alcançar determinados fins, determinados objetivos, ou ações racionais com o objetivo de contemplar determinados valores, ok? Então, na teoria de Max Weber, nós vamos tentar compreender, não explicar, porque, segundo Max Weber, é impossível explicar a motivação dos indivíduos, mas nós podemos, ao analisar os contextos sociais, compreender as suas motivações. No próximo vídeo, eu faço, então, uma introdução à teoria de Max Weber, comparando com Karl Marx. E no terceiro vídeo, contemplando o mapa conceitual que está disponível na unidade, vou falar sobre a teoria de Max Weber. Obrigada.